Vamos começar a nossa jornada da tarde com o nosso debate sobre o Itaim Paulista e vamos abrir oficialmente nosso workshop, porque até então estávamos aquecendo, né? Foi só um aquecimento, gente. Agora que nós vamos começar. Então, ocupando seus lugares, por favor. Pessoal, em função dos atrasos nas mesas da manhã, nós não teremos a minha apresentação, onde eu ia mostrar os resultados da pesquisa Planning and Participation, mas podemos fazê-lo em outro momento, talvez durante o workshop. Temos um... Pessoal, agora, então, o Ulisses Ayub, nosso aluno do programa de mestrado, vai introduzir os palestrantes da nossa primeira mesa sobre o Itaim Paulista, e eu declaro aberto o nosso workshop Planning by Conflict. Saímos, então, da parte teórica, vamos dizer assim, né, onde a gente pensou várias questões, apresentamos os trabalhos das disciplinas. Agora vamos entrar para um diagnóstico da área, para amanhã, então, termos a nossa visita. Tá? Hoje, então, teremos 2 mesas. As mesas agora são Itaim Paulista, um quadro diagnóstico, e depois corredores ambientais urbanos. Essas são as nossas 2 mesas da tarde. Depois fazemos uma preparação das atividades de campo, já dando as instruções para vocês do que vai acontecer amanhã na nossa visita em campo. Vocês já estão divididos em equipes e receberão todos um e-mail identificando a equipe que vocês estão, quem é o responsável que vocês devem procurar, o ponto de encontro. Tá bom? Vocês vão receber na caixa de entrada de vocês as instruções todas necessárias para o percurso de amanhã. Depois, às 18 horas, nós teremos uma mesa, participação, planejamento e projeto urbano no novo plano diretor de São Paulo. Agora eu passo a palavra, então, ao Ulisses Ayub, que vai introduzir os palestrantes e conduzir o debate dessa nossa mesa Itaim Paulista, quadro diagnóstico. Boa tarde. Vamos dar abertura à primeira mesa da tarde aqui, com o tema do Itaim Paulista, um quadro de diagnóstico. Eu vou chamar a mesa para compor a mesa. Constantino. Vou chamar o Fernando Fortes e o Vander Ramos, por favor. Em qualquer posição. Eu vou falar um breve de vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada palestrante agora dessa mesa. Vou falar primeiro do Fernando Borges. Engenheiro civil, formado em 87 pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Entre 2007 e 2008, atuou como gerente técnico de construções e comércio na construtora Camargo Correia. Trabalhou na prefeitura do município de Guarulhos entre 2009 e 2010, onde dirigiu o departamento de planejamento e projetos da Secretaria de Transportes e Trânsito da cidade.
Trabalhou na São Paulo Transportes, a SP-Trans, responsável por intervenções viárias no município de São Paulo. É o atual gerente da área de estudos especiais de impacto no sistema viário da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Constantino Salva Cripiades Filho, acertei? Arquiteto, se formou na PUC em 1983, na FAU-PUC, desculpa. Efetivo na Prefeitura desde 1987, fez parte da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Educação, atuou nas subprefeituras de Itaquera, do Itaim e Guaianazes. É o atual coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da subprefeitura do Itaim Paulista. É especialista em design para movelaria através do SENAC. Vander Ramos, jornalista desde 1984, tecnólogo em tecnologia digital, formado pela própria Universidade de São Judas Tadeu, proprietário da agência de notícias Central Leste Notícias, que atua no bairro do Itaim Paulista e São Miguel. É o único portal de notícias da internet que já publicou mais de 3.000 notícias sobre as duas regiões e o primeiro a divulgar as propostas da criação de corredor e terminal de ônibus no Itaim Paulista. Vamos iniciar, então, os trabalhos com o Constantino, que vai explicar sobre toda a região da subprefeitura do Itaim Paulista. Desligar o som. Eu vou apresentar umas imagens. Eu trouxe um pendrive, então posso deitar ele lá. Legal, só tirar aqui. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho meia hora. Legal. Boa tarde a todos. O Fernando já fez uma apresentação, então eu vou prosseguir daqui. Hoje, atualmente, eu estou na coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da subprefeitura do Itaim Paulista. Então, eu preparei algumas imagens para vocês. Aqui é um visual de como é o Itaim Paulista hoje. É mais ou menos isso na região inteira. Aproximadamente isso na região inteira, e nós temos ali no meio um parque linear. Essa imagem mostra bem isso tudo. Quando eu fui convidado para participar aqui com vocês, eu tive uma grata surpresa, porque eu não imaginava que tivesse tantas pessoas estudando o Itaim Paulista e trabalhando na área do Itaim Paulista. Então, fiquei muito surpreso, adorei poder receber as pessoas lá, fazer uma pequena visita primeira. Acho que vocês ontem já viram uma entrevista que eu participei. E fico muito, muito contente de ver que tem muita gente pensando em como planejar a área de Itaim, que é uma área, como toda a periferia de cidade grande, periferia de São Paulo, é uma área sempre um pouquinho abandonada, um pouquinho esquecida, é uma área que fica sempre à espera das intervenções na região. Então, tinha preparado uma outra apresentação para vocês, mas eu sei que vocês já viram tudo de Itaim, todos os dados, muito mais do que eu já tinha, né? Então, eu vi as informações. Eu vou voltar aqui um pouquinho os slides, só para segurar nesse um pouquinho. Eu vi que vocês já conhecem a região melhor do que muita gente de lá. Vocês conhecem todos os índices, todas as áreas, todas as melhorias e o que está sendo proposto para lá também. Então, eu mudei minha apresentação para falar algumas outras coisas e poder deixar um espaço aberto para discutir, né? Então, aqui é onde fica o Itaim Paulista, dentro da cidade de São Paulo. Aí uma pequena imagem aérea de 2010.
uma imagem de 2010, vocês podem ver que não tem nada verde no Itaim Paulista. O índice de área verde por habitante lá é muito pequeno, eu vou falar disso daqui a pouco. E ela faz parte, no extremo leste de São Paulo, ela divisa ali à direita com Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos. Nós temos uma fronteira de 4 cidades ali naquele canto, bem na extremidade. Aqui são os rios e córregos de Itaim Paulista. Nós temos 6 principais. O primeiro aqui na divisa. Depois vocês podem contar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que já é na divisa com Itaquá. O bem no meio é o Lajeado, que vocês tão bem conhecem e até melhor do que eu. É aquela linha roxa que mostra a divisão entre os 2 distritos, o distrito de Itaim Paulista com o distrito de Vila Curuçá. Ele divide a subprefeitura ao meio. Aqui um mapa que fala das áreas verdes por habitante na cidade de São Paulo. Ali tem todas as subprefeituras. A subprefeitura do Itaim tem, em 2011, 2 metros quadrados de área verde por habitante, sendo que a média da cidade é 12,5. Né? Nós estamos em 21º lugar nessa medição de 2011. Esses são os parques que nós temos lá no Itaim. São pequenas áreas que resistiram à ocupação, que resistiram à possível invasão das áreas que tem acontecido agora. Então, nós temos esses 460 mil metros, que é o pequeno pulmão do Itaim Paulista, é o que foi possível salvar até então. Temos um parque mais novo aí, que é o Central do Itaim, foi fruto de desapropriação recente, e ainda uma parte dele está sendo discutida o pagamento. Ainda não foi concluído. Agora, eu tenho algumas imagens dos parques. Vocês não estranham que está em vermelho, é porque foi uma imagem infrared. Então, tudo que está em vermelho seria verde. Né? Aí é o Parque Chácara das Flores, que é exatamente no córrego do Lajeado, exatamente na estrada Dom João Neri, a área de estudo de vocês. Esse parque é essa área principal no centro, essa área principal aqui. Esse azul aqui é a avenida, né? Aqui é o parque, aqui é um loteamento novo que existe lá no local. Mais 2 parques, Parque das Águas, Parque Ecológico Chico Mendes, que talvez seja o mais famoso lá do Itaim. Parque Ecológico Central, que é esse mais novo. Então, metade dele já foi consolidada, a outra metade ainda está em fase de negociação com os antigos proprietários. O Parque Linear do Itaim é essa linguiça que vocês veem aí, bem reduzido, ele praticamente é só a margem do córrego, né? A margem do córrego Itaim. Tem pouquíssimos equipamentos, mas ele é muito extenso, ele tem 3 quilômetros praticamente de extensão. Aqui, o Parque Linear do Córrego Água Vermelha, que é aquele que apareceu na primeira foto, onde tem vários equipamentos, vai ter outras imagens mais para frente. O Parque Santa Amélia, que é bem no extremo do Itaim, bem aqui embaixo, na divisa quase com Ferraz. E o Parque Quisizana, que é próximo do Chácara das Flores, que está depois desse loteamento particular. Então, sobrou essa área que foi conseguido também ser congelada para a criação do parque. Né? Bom, eu vou passar algumas imagens, mais para que a gente possa depois discutir alguma coisa também. Né? Aqui é a proposta do que o plano diretor, que está em vigor desde agosto do ano passado, propôs para o Itaim, as 2 macroáreas. Então, essa macroárea vermelha lá em cima é a macroárea onde está a Marechal Tito, que é a principal avenida do Itaim, e está na divisa com São Miguel. Ao norte do Itaim, nós temos a subprefeitura de São Miguel Paulista, que é dividida pela linha do trem. Então, toda essa extensão que vocês veem aí, praticamente, nós temos ali a divisa do Itaim, aquele traço mais grosso, né? Dali até o fim do município, existem apenas 2 transposições da linha do trem. 2 viadutos para toda essa área. Então, vocês imaginam como é que é o tráfego lá, né? Nós temos o viaduto da China, que é um viaduto antigo, que já tem acho que uns 40
40 anos mais ou menos. E temos um viaduto Carlito Maia, que tem uns 20 e poucos anos, que foi feito quase na divisa com Itaquá, próximo ali do hospital. Então, são as duas passagens possíveis para quem está no Itaim e quer ir para Ayrton Senna, por exemplo, para a rodovia, ou quer atravessar para outra subprefeitura. Isso gera uma série de problemas práticos para nós, porque essa área toda era Itaim Paulista. E nós não conseguimos ficar atravessando a linha para lá e para cá. Quando foi feita a redivisão das subprefeituras, ali ficou a área de São Miguel, porque é contíguo, né, ao restante da área, e nós ficamos da linha de trem para cá, que a barreira natural é a linha. Bom, aqui são os eixos de estruturação existentes. São as 3 estações de trem da CPTM que existem lá. Aquela linha escura em cima coincide com a divisa, é a linha do trem, e as 3 estações. A do meio é a do Itaim Paulista, atrás aqui Jardim Helena e à frente Jardim Romano. Esses 3 perímetros que foram demarcados em cinza são os perímetros previstos no plano diretor como eixo de estruturação existente, que são os raios em volta das estações. Na sequência, nós temos os eixos previstos, que são dos corredores. O corredor que vai da estação ali do centro do Itaim Paulista em direção ao centro, ao Parque Dom Pedro, então ele vem pela Avenida Marechal Tito, e o outro corredor, que é esse que desce, ele vem em cima da Avenida Dom João Neri, junto do córrego, nas proximidades do córrego. Esse é o mais importante, é o que vai chegar até... Legal. Melhorou bem. Eu preciso dizer para vocês que eu não sou da área acadêmica, não dou aula, eu gosto muito da área, mas não participo ainda. Então, ali, saia daqui da estação do Itaim, em direção ao centro, vai unir com a Avenida São Miguel, Celso Garcia, outro trecho vai pela Radial Leste, até o Parque Dom Pedro. E este aqui, que eu estava falando que é o mais importante, ele sai daqui do Itaim Paulista e vem descendo ao longo da avenida, atravessa as outras subprefeituras, atravessa Guaianazes, Cidade Tiradentes e vai até São Mateus. Um trecho dessa área vai ser ligado ao monotrilho que chegará em São Mateus. Também não vou falar muito disso porque é tema do Fernando, né? Então, são pinceladas da região. Essa é a proposta de zoneamento que está na Câmara, é a proposta final, que foi para a Câmara para o Itaim Paulista. O que nós temos lá? As áreas das estações, aqui, que já tem como eixo existente, como ponto de centralidade existente, a possibilidade de um coeficiente de aproveitamento até 4 vezes a área do lote. Esta ligação e esta ligação é o eixo previsto. Então, atualmente, quando aprovada a lei, terá possibilidade de construção até 2 vezes a área do lote, e assim que começarem as obras, passará a ser de 4 vezes a área do lote. Então, são os vetores de desenvolvimento e de concentração que se pretende na região. Aqui existe uma zona de centralidade, aqui também, essa é a Avenida Tiburcio de Souza, e aqui continua a Marechal Tito até a divisa. Então, essas áreas lindeiras foram deixadas aqui para ter a possibilidade de um uso comercial, uso misto, uma maior concentração também. O restante de Itaim, em cinza, zonas mistas, e ZEIs para todo lado, né? ZEIs vocês já conhecem, mas é aquela faca de 2 gumes. Então, ela serve para permitir a regularização de quem já está lá, de quem ocupou as áreas ou que fez os loteamentos e não conseguiu regularizar, não conseguiu aprová-los. Então, é uma oportunidade, em sendo ZEIs, de ser contemplado com essa regularização, com essa possibilidade de regularização, mas, ao mesmo tempo, elas seguram tanto os outros usos, os usos não comerciais. E aqui é tudo área mista. Estas áreas aqui de ZEIs é onde nós temos os conjuntos. Então, nós temos grandes áreas aqui
com edifícios de CDHU, Coab e iniciativa privada também, e em que nessas áreas não se pode construir uma lojinha. E todo mundo lá pega a garagem, pega a vaga, transforma na garagem, da garagem transforma no boteco, transforma na lojinha, isso tudo informalmente. Problemas sérios para nós, para mim e para a minha equipe lá, porque nós fazemos, além das bondades, nós fazemos as maldades também. Então, fechamento de empresa, lacração de estabelecimento, todas as questões de fiscalização acabam vindo para nós tomarmos as providências. Lógico, a cidade lá é informal. A maioria das construções é irregular, ninguém aprova a planta, né? Porque ou você aprova a planta, ou você compra o cimento. Ou você contrata o arquiteto, ou você compra o tijolo. E é bem assim, né? Às vezes as pessoas até podem contratar um arquiteto, porque a gente tem essa condição de saber exatamente aonde atuar, como cobrar, o que fazer, mas eles vivem bem no limite do orçamento. Não é possível. Então, já é difícil comprar o lote, eles compram um lote irregular, então a população vai comprar um lote de quem burlou o sistema, loteou, passou diretamente para as pessoas, sem fazer a doação da área pública, sem fazer a entrega das áreas institucionais. Por isso explica que o Itaim tem tão pouco verde. Então, quando é necessário fazer um parque, tem-se que desapropriar. Quando é necessário construir um hospital, tem que desapropriar. Nós estamos tentando lá indicar áreas para construção de escolas, de creches, de AMAs, ambulatórios. Desculpem. E não há área pública. As áreas públicas são muito pequenas. Normalmente, as áreas que se conseguiu que permanecessem públicas são encostas, são áreas alagadas, são áreas impossíveis de construir, porque as melhores também já foram ocupadas, né? O pessoal invadiu, tomou conta, e é muito difícil de que se consiga retirá-las sem que tenha uma ação judicial, né? Obrigado. Então, um pouco do zoneamento aqui. Esses verdes, vocês conseguem ver direitinho, são os parques. Aqui o Chico Mendes, aqui o Parque Linear, aqui existe um CDM com piscinas, aqui tem o Parque Central, aqui o Santa Amélia, eu não troquei o nome, aqui uma outra parte do Parque Linear. Então, todos esses verdes são os 8 parques definidos. Não há mais área verde em Itaim, né? Precisa ser desapropriado e começar de novo. Existe uma área verde aqui, que são as hortas, que já foi falado um pouco, eu vou mostrar umas fotos também. Aqui é a Praça Mãe Preta, essa redondinha aqui. Então, vamos continuar. Um ponto que vai ser discutido, mas que é importante citar, é a questão do terminal viário que vai ser feito no Itaim Paulista. Esse é um trecho do projeto. Esse projeto ele prevê a desapropriação dessa área toda, até o córrego, que é objeto de estudo, né, o lajeado. Aqui, hoje, é o centro comercial do Itaim. Uma boa parte do centro comercial do Itaim. Aqui, isso deu discussão e vai dar ainda muita discussão, porque foi feito o decreto de utilidade pública, então a área ficou praticamente congelada, ainda não foi desapropriada, mas será para que seja feito o terminal. Esse terminal aqui deve ser o de interligação com a estação de trem que está aqui a passarela redonda, a helicoidal. Então, o pessoal desce do trem, já vem para o terminal, pega o ônibus ou vice-versa, ou vem o ônibus de Itaquá, vem o ônibus de Guarulhos, vem o ônibus do centro, é um terminal de transferência, né? Pré-embarcado, o pessoal paga antes para entrar. Uma das críticas que existem do comércio lá é que, além do terminal desapropriar todas as áreas comerciais e que são de alto valor, normalmente são lojas alugadas, então não há fundo de comércio, a prefeitura vai indenizar apenas as construções e os terrenos,
Então, quem tem a loja montada aqui vai ter que se virar para ir para outro lugar, comprar um ponto, formar ponto, clientela, etc. Além disso, a crítica é que as pessoas não vão sair do terminal. Então, hoje, as pessoas descem aqui da estação e vêm à avenida para pegar o ônibus, ou pegam o ônibus por aqui. Mas tem loja, então o comércio sobrevive. Porque as pessoas compram aqui, vão para casa, voltam. Então, isso deve acabar. As pessoas deverão passar a consumir no ponto inicial ou no ponto final. Né? É outra crítica dos comerciantes de lá. Para vocês terem uma ideia, essa área aqui, olha. Ali está a rampa helicoidal. Essa área toda, desapropriada, todo comércio de pequeno porte. Aqui na Avenida Marechal Tito tem vários comércios importantes. Né? Este terreno ainda hoje está vazio, que é um terreno que iria ser construído uma ETEC e uma FATEC. Depois mudou-se de ideia, ia ser uma AMA. Depois não era mais AMA, era UBS. Depois não é mais nada, porque vai ser desapropriado. É uma área muito grande. Aqui teria uma ETEC, uma FATEC e um polo gerador de atividades comerciais ligadas às escolas. Seria uma incubadora. Não vai acontecer mais nada disso. Aí é uma outra foto um pouco mais de longe, para mostrar aqui também a estação, só que o Itaim está do outro lado, né? Aquela passarela é essa ponta, essa área aqui é que vai ser desapropriada, e aqui é todo o centro comercial do Itaim Paulista. Bom, agora tem uma série de fotos aéreas que é para posicionar um pouco da situação atual do Itaim. Né? Eu acho que vocês não precisam de mais dados. Dados vocês têm, os córregos vocês conhecem, vocês vão fazer uma visita lá amanhã. Então, tudo isso se complementa. E eu queria mostrar algumas fotos aéreas que são bem interessantes para ter uma visão de alguns conflitos, não só na área de trabalho de vocês, mas no Itaim como um todo. Então, aí, essa é a avenida, a estrada Dom João Neri, e aqui é o córrego Lajeado. Aqui tem uma escola recém-construída. Aqui tem um terreno que é do CDHU e que, como vocês podem ver aqui, tinha uma invasão que nós tiramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o pessoal esconde aqui porque tem um desnível em relação à rua. O mato é alto, quando você vê já tem a casa lá funcionando, morando. Aí tira o pessoal, é aquele drama de sempre, chama a polícia, faz a demolição. Hoje esse terreno tem um container do CDHU, onde fica um guarda tomando conta, para evitar as invasões. Aí é o mesmo terreno visto de outro ângulo, né? Aqui o córrego Lajeado, numa foto de 2011. A área que ele entra embaixo da avenida, da linha do trem, e segue em direção à avenida aqui. Então aqui é a Avenida Marechal Tito. Esse trechinho é o início do recorrido de vocês. Ele vem nesse sentido, indo para o Rio Tietê. Todos aqueles 6 córregos que eu citei no começo são afluentes diretos do Tietê. Nós temos lá no Itaim Paulista 40 quilômetros de córregos. Então, a prefeitura sofre um pouco para poder cuidar dessas áreas. São 80 quilômetros de margens para capinar, para limpar, para não deixar ocupar. E a maioria deles, vocês vão ver, é ocupada por moradia de baixo padrão. Bom, aqui é o córrego Lajeado também, um dos conjuntos que foi feito lá pela iniciativa privada com financiamento público, né? Aqui ao lado é o Parque Chácara das Flores. Então, nessa região do parque, existem vários conjuntos que foram construídos, inclusive aquele loteamento que eu falei para vocês no começo, que é do outro lado da avenida, em frente. Esse loteamento foi feito um termo de ajustamento por conta das árvores, para que pudesse ser remanejadas, tudo, mas ele ainda não foi liberado, não estão vendendo, ele tem pendências de regularização. E aí o córrego, alguns dos nossos córregos, né? Vocês podem ver uma Kombi jogada lá. Isso acontece dia sim, outro também. O pessoal rouba o carro,
depena um pouco, empurra para dentro do rio, aí vem as formiguinhas e retira uma porta, aí vem outro, retira a roda, aí o carro some. Quando dá tempo de retirar da beira do córrego, nós retiramos e levamos para a subprefeitura, para um destino final que seria um leilão de carcaças. Mas, normalmente, passa o catador com a serrinha na mão, serra um pedaço, leva no carrinho, serra outro pedaço, leva no carrinho. Então, isso acontece o tempo todo. Normalmente, depois do primeiro roubo, eles incendeiam também. Põe fogo no carro e larga lá. Bom, aqui é aquela área da Praça Mãe Preta. Em 2013, aqui estava em construção um ecoponto. Hoje já foi inaugurado. É um ecoponto numa região bem central do Itaim, super importante, porque as pessoas param de jogar lixo e entulho nos pontos viciados, na rua, e trazem aqui. Hoje ele não está mais desse jeito, já o ecoponto está formado. Aquela área de horta, que tem deste lado da ponte e deste outro lado da ponte, aqui é o córrego Água Vermelha. Essa área tem um senhor que é o proprietário, ele cuida lá da área, planta, fornece para a cidade de São Paulo, para os mercados, para vários locais. Tudo indica que ele já vendeu essa área para a especulação imobiliária, para ser construído conjuntos com essa tipologia. Vocês veem, aqui tem um, aqui tem outro, são vários conjuntos que têm a mesma cara. Predinhos de 4, 5 pavimentos, sem área verde dentro, né? Sem nada. Aqui é uma área, aqui é outra, aqui é outra. Isso tudo deverá ser povoado de prédios. Aqui tem uma infraestrutura grande, tem 3 unidades escolares, aliás, 2 e uma quadra. Aqui é a quadra coberta, o MEIMEI e o MEIMEF. Aqui o outro lado da horta. O compromisso, dizem que ele vendeu, mas o compromisso dele é ficar lá ocupando para que não haja invasão. Então, até que as empresas resolvam construir, ele vai ficar tomando conta da área. Não tenho confirmação dessa informação, mas é o que todo mundo lá fala. Aí outro ângulo. Outras vistas aéreas. Aqui, este córrego aqui, é a divisa do Itaim Paulista, aquela lá do lado com Itaquá, lá no fim. Então, aqui é São Paulo, aqui é Itaquá. Aqui é uma... Como se diz? Atrás desse conjunto é a propriedade da Uzi Minas, que se utiliza da linha férrea para transporte de aço. Então, eles fazem aqui um entreposto. Vai do trem para o caminhão e vice-versa. Aqui é um pequeno shopping. A gente chama de pequeno shopping assim, elogiando bastante. Aqui tinha o cinema mais barato, mais econômico de São Paulo, que custava R$3 o ingresso durante a semana. Passava filmes bons. Então, existe um supermercado e algumas lojas, quase que uma galeria, não chega a ser um shopping. O shopping novo será aqui, nessa área industrial, onde era a propriedade da Mesh e da Texima, as indústrias de têxteis, que é uma vocação da área do Itaim. Então, um dos shoppings é aqui, o outro é lá, bem no começo, perto da subprefeitura. Eu também vou mostrar para vocês. Que é exatamente aqui. Aquele ali é o viaduto da China, o que transpõe, o mais antigo. Aqui a linha do trem, deste lado São Miguel, deste lado Itaim, supermercado da Avó. Essa laje já foi totalmente demolida, porque aqui vai sair o outro shopping. Como vocês podem ver, aqui é o muro do mercado, aqui é o muro da CPTM, e aqui temos 250 famílias. O pessoal aqui do meio não tem geladeira, porque não passa no corredor. Não adianta comprar geladeira, máquina de lavar, aqui não passa. O corredor lá tem, quanto muito, 80 centímetros. São lugares com 2 pavimentos, às vezes, né? Então, foi feito um trabalho aqui junto da Eletropaulo para tentar organizar aqui tudo, retirar a fiação, fazer um trabalho de qualidade para evitar incêndio. A Eletropaulo não conseguiu.
Aqui é uma das áreas que está prevista para ser removida com o viário. O viário deverá passar o ônibus aqui na frente e aqui deverão passar os carros e depois unir novamente lá. Aqui entra um pouco naquela discussão que o Wander deve falar com vocês também, da escolha das áreas onde vai ser feita a desapropriação. Os grandes comércios preservados, os pequenos comércios preteridos. Isso é uma coisa legal para a gente discutir também. Córrego Itaim. Olha que legal aqui. Essa aqui é uma aduela da passagem do córrego e a pessoa construiu em cima da aduela e ao lado da aduela, e em toda a margem, em toda a outra margem. E isso aqui, quando enche, chega aqui na avenida. Então, quando sobe a água aqui, ela transborda no nível do asfalto. Então, vocês imaginam a situação desse povo. Então, esse é um retrato de uma parte dos córregos lá. Vocês vão conhecer o lajeado, mas nós temos 6, tá, para escolher a tipologia que quiser, né? Então, aqui já tínhamos feito uma ação de desfazimento. Ficou uma aqui no meio, que se recusou a sair, aqui foi tudo demolido, ali foi tudo demolido, até ali. E hoje, eu não tenho uma foto atual, mas eles já voltaram. Já tem construção de novo no local. Aqui, se vocês acharem, tem a nascente do córrego Tijuco Preto. Ali é uma propriedade particular, um prédio, né? E aqui é a favela toda, o início do córrego Tijuco Preto. No córrego Tijuco nós temos mais ou menos 3.000 famílias morando na beira do córrego, daqui até o final dele. Este eucalipto aqui precisa ser removido, porque o eucalipto desgalha, vocês sabem. Ele solta os galhos enormes e atinge as casas. E o bombeiro não vai lá fazer o corte se não removermos todas as casas debaixo do eucalipto. Então, o eucalipto permanecerá lá mais algum tempo. Córregos ocupados. Nossa situação lá. Construção, 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 até o limite da margem do córrego, né? Então, aí tem vários exemplos para vocês. O córrego ali todo completamente ocupado. Mais córregos ocupados. Aqui, o córrego Itaim, que tem um trecho lá de margem ainda existente, tem alguns equipamentos. É um pequeno parque linear do Itaim. Esse é bem linear mesmo, é bem estreitinho. Mais do córrego Itaim. Aqui uma parte do parque linear para mostrar, praticamente tem só as calçadas. Aqui, impossível, né? Não é possível entrar com uma máquina, não é possível fazer manutenção. O pessoal, quando tem que limpar aí, entra dentro do rio com botas altas e faz tudo na mão. Aqui, um dos problemas, não é no córrego lajeado, mas quem for lá amanhã vai ver que tem um igualzinho lá. Eu não tenho fotos para apresentar. Rua, córrego, esse córrego é o córrego Rola Moça. O que acontece? A água sobe, desbarranca, desce, derrubou a calçada, derrubou a sarjeta, guias e sarjetas, começou a derrubar o asfalto. Até que um dia chegou na adutora da Sabesp. A adutora tinha 75 milímetros, em 2 horas a rua ficou assim. Derrubou a rua inteira. Com ameaça de derrubar essas casas, com várias ameaças. Então, o trabalho ao longo dos córregos, além da criação do parque, da contenção de encostas, é muito maior do que aparenta, né? Mais uma vista aérea do mesmo local. E aqui fica um convite. Nós vamos ter, nas subprefeituras todas, os planos regionais de subprefeitura, que antigamente se chamava Plano Regional Estratégico, que vinha junto com o zoneamento, que vinha junto com o plano diretor. A gestão atual resolveu tratar
de forma diferente, né, a mudança dos marcos decisórios, dos marcos regulatórios de São Paulo. Então, saiu primeiro o plano diretor com as macroáreas e macrozonas. Em seguida, a lei do zoneamento, que está na Câmara para ser discutido, com as zonas todas definidas, o que pode, o que não pode, gabarito, etc. Na sequência, os planos regionais de subprefeitura. Junto deverá sair o novo Código de Edificações. E, na sequência, depois, ainda os planos de bairro. Então, como eu dizia para vocês, eu fiquei muito contente, muito surpreso de ver tanta gente estudando o Itaim, estudando o córrego. Imaginar que tem uma pessoa lá no Texas que conhece o Itaim, uma pessoa lá na Alemanha, em Hamburgo, que conhece o Itaim. O convite é para que vocês participem com a gente na execução desses planos, com o conhecimento que vocês têm, que ainda é desse córrego, mas lá tem outros 6, quem quiser se aventurar, né? O trabalho feito para um é bem possível de ser replicado e multiplicado nos outros, e nós estamos precisando de ajuda. A equipe da subprefeitura não faz planejamento, o planejamento é feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com alguma participação da subprefeitura, com alguma participação popular. Existe todo o processo de discussão disso, né? A participação popular faz as propostas, apresenta, mas nem sempre é o que se pretende para a área. Nem sempre é o que a população quer que o governo local ou que o governo regional, municipal, pensa e faz. Então, fica para vocês esse convite. Eu vou falar com a Ana Paula, vou pedir os contatos e vou cobrar de vocês uma participação lá. A subprefeitura não tem equipe de planejamento, na verdade é uma equipe, né? É uma equipe. As pessoas que trabalham comigo têm bastante interesse, mas não têm condição de trabalhar. Na subprefeitura toda, hoje, nós somos em 6 técnicos, 3 engenheiros e 3 arquitetos, com todas as atribuições da área de fiscalização, de aprovação, de licenciamento. Então, não dá tempo de fazer planejamento. A gente tem tempo de atender as ocorrências, atender a defesa civil, ver lá o que tem que ser atendido emergencialmente, né? E não dá tempo de trabalhar antes. O que eu espero é que a gente possa... Obrigado. Prosseguindo com os trabalhos, eu vou convocar o engenheiro Fernando Fortes para apresentar. Bom, boa tarde a todos. Assim como o colega Constantino, eu também não sou da área acadêmica, dei aula uns 30 anos atrás, logo que eu me formei na área de projeto geométrico viário, mas muito pouco tempo. Eu queria só, para começar, fazer uma brincadeira com o colega. Eu estava superintendente de obras da SP Trans até março desse ano, e como o recurso era escasso, o prefeito optou por fazer pequenas obras, pequenas intervenções em grandes gargalos viários do município de São Paulo, né? E um deles é no Itaim Paulista, que é a famosa Curva do S. Aqui dá para ver um caminhão indo para Usiminas, tentando fazer essa curva, numa rua com duas vias com 6, 7 metros de largura, com um ângulo de 90 graus. E é o único caminho por dentro do bairro, sem ser pela Marechal Tito, que tem que ir até a Carlito Maia e voltar para Usiminas, é por dentro do bairro e que oferecia esse tipo de viário, né? E o pessoal da CT, junto com o pessoal da subprefeitura, o vereador Zelão,
tinha uma demanda, não sei de quantos anos que tinha essa demanda de fazer uma melhoria viária nesse lugar. E a gente fez um projetinho, uma coisa simples, com recurso baixo e com a ajuda da iniciativa privada, que tem uma verba para fazer desapropriação, a gente conseguiu, nesse mesmo lugar, fazer essa rotatória, dar uma reurbanizada, foi feita uma praça. Isso não é maquete eletrônica, isso é foto, por incrível que pareça, é foto do final da obra. Isso aqui foi só uma brincadeirinha que eu quis fazer aí para um contrato de 1.800.000, mas que acabaram não sendo gastos. Acabou gastando R$1.200.000 para fazer uma obra desse porte que desafogou são 4 ou 5 linhas de ônibus que passam ali, caminho para a escola, atropelamentos e, enfim, eu vou trocar a apresentação porque não é essa. Porque quando você começou a falar, eu lembrei. Tem um probleminha de drenagem lá, né? Mas acaba resolvendo. Bom, se vocês vão me desculpar o não linguajar de planejador, porque eu não sou planejador, eu sou tocador de obra, sempre fui. Trabalho há mais de 30 anos com obras viárias, ferroviárias, mas sou um apaixonado pela área. E então, esses desafios da gente conseguir atender as demandas de mobilidade urbana realmente uma coisa apaixonante, né? Então, o que eu fiz? Como eu estava acumulando os cargos de superintendente de projetos e de obras da SP Trans, na época em que o prefeito Haddad, junto com o secretário Gilmar Tato, assumiram esse plano de implantação de corredores no município de São Paulo, eu estava trabalhando junto com ele ainda nos próximos 4 anos, isso era em 2013. Né? Depois eu vou explicar por que não logrou êxito aí em alguns casos. Né? Mas o principal deles, os 3 principais, né, são esse que vai de São Mateus, Ragué Bischoff, Iguatemi, Luiz Mateus, até a região aqui do Itaim Paulista, Vila Mara, o Celso Garcia, que vai aqui por cima, né, que vem da Celso Garcia, Penha, Marechal Tito, São Miguel, né, Marechal Tito, até chegar na região do Itaim Paulista. O Radial, né, que vem para a região de Itaquera, e que eu considero o principal, que é o prioritário para essa região, que vem da Vila Prudente, onde passa o monotrilho até Sapopemba, né, e segue aqui pelo Largo de São Mateus, ligando aqui Ragué Bischoff e Estrada de Iguatemi, porque nessa região não tem corredor, não tem faixa exclusiva, não tem linhas de trem, metrô, quer dizer, é a região mais carente do município de São Paulo, extremamente populosa, e que atende também o Itaim Paulista, né? Para implantar um sistema troncal de transporte coletivo. Né? Então, aqui para frente eu vou detalhar mais esse corredor, né? Que começa aqui no Largo de São Mateus, né? E tem esse traçado que eu já repeti umas 2, 3 vezes aqui, e que liga com o corredor Radial Leste, mais ao norte ali na divisa junto ao Marechal. Perdão. Não, mas nem precisa. Eu estava apertando. Mas a pessoa, acho que o slide dá para.
Está dando para entender razoavelmente. Então, assim, repetindo, né, a importância desse corredor como complemento às linhas de trem, né, e do metrô, distribuição, porque hoje todo esse pessoal aqui da região de Iguatemi, Cidade de Tiradentes, José Bonifácio, Guaianazes, grande parte ele acaba usando o sistema troncal CPTM metrô, porque ele não tem alternativa pela Avenida Sapopem, Banhaia Melo, porque são vias exíguas e que não... Iguatemi, que não tem nem faixa exclusiva, nem espaço para faixa exclusiva, eles possuem, né? Então, esse corredor seria um corredor interessante, né, de ser implantado. Aqui está mais detalhado em termos de toponímia, né, do nome das vias, aí, que o corredor é esse aqui, né? Aqui é o radial, né? Carvalho Pinto, Avenida São Miguel, Marechal Tito, até chegar no Itaim Paulista. Aqui Celso Garcia. Aqui é o radial, que todos eles conectam aqui com a Dom João Neri e fecham um circuito aqui que atende toda essa capilaridade de toda a região aqui, né? Que hoje não existe, só existe esses dois sistemas, que é o metrô e a CPTM. Então, aqui o conceito de implantação de BRT com cobrança pré-embarcada, né, que a gente tem como layout, né. Desculpe o ato falho de falar tinha, não, porque realmente era um projeto que a gente realmente tinha uma expectativa grande de que ele fosse acontecer, mas por uma série de questões que todos conhecem, né, de crise financeira, e também políticas, né, que acabaram não possibilitando que a gente lograsse êxito nesse mandato, né. Esperamos que dê continuidade ou com esse ou com outro prefeito, mas que em prol da mobilidade que ele aconteça. Actually, kind of one question to Constantino. In a certain way, I'm very sad that you mentioned the wicked problem, that you see something that responds to your activity, because it means basically that you are in a mess and we are working with a problem that is not solvable. On the other hand side, I also think that actually, well, you or the local administration is at the core of organizing and dealing with this mess, with these different problems. And I would like to use it as for a very, very short question that is for me personally quite intriguing. Coming from the German background, actually we just discussed it yesterday that so much depends on actually the quality of the local administration, on the people who are actually on the ground, and the way how they kind of represent the public good, how they kind of try to make things work, especially in terms of regulations and planning. And so these local authorities are actually the kind of one of the key drivers in transforming an area. That would be, in that case, probably you and your colleagues. And as you said in your presentation, that you really enjoyed it, that so many universities and people are now looking at this place, and that you need help. I think I see that. We had the same point actually in Diadema when we had in 2009 our first workshop, where actually so much this kind of what can we do with coming out of this emergency mode, always kind of just reacting on problems that we have to solve or you have to solve. And it was also in our workshop in the Studios Urbanos that we saw that this IL and the possibility of planning something kind of on a local level is so much more important, or actually especially to complement the master plan, that I would really like to know that, well, especially because the universities, I mean, I'm flying back next week, so in terms of help, it's kind of a very, very short
amount of time. And also for the universities, we can come in and make a workshop on this area because they think it's very important, but still also the university has a different agenda and they do research, they can kind of start and intrigue some new developments and hope to push forward with something, but also they will retract some time, which in the end means that it comes very up to maybe something else that can help you. And that would be the question, if you could have, I don't know, 3 wishes, what do you need for doing this work? And I would propose probably more time, more money, of course, but maybe there is a little bit more specific, that maybe you can name some key ingredients where I say, well, if you could have that, then the whole planning procedure would be much, much different. Obrigado. Em português agora. Você só me deu 3 desejos? São tantos. Não sei, não consigo hoje falar quais são os principais, né? Alguns importantes. É trazer essa informação para dentro da prefeitura, né? Porque este intercâmbio que eu estou tendo aqui hoje, sou eu que estou tendo, não é a prefeitura. Então, isso precisa ser trazido para a prefeitura, ser divulgado essa possibilidade. Fazer um convênio de verdade, uma conversa mais próxima, né, para que a gente tenha acesso. É como eu falei no começo. Eu não trouxe dados, eu ia trazer alguns dados, mas eu não trouxe porque vocês têm dados muito mais precisos e melhores dos que eu domino, os que eu tenho lá. Então, uma possibilidade é essa. Foi o convite que eu fiz, e eu vou cobrar isso depois, vou levar para lá e vou trazer para vocês, que é fazer essa integração, pelo menos no nosso plano regional. Todas as subprefeituras farão os planos regionais, cada uma na sua área. A nossa vai ter a participação de vocês, com certeza, porque é necessário. Vocês têm um conhecimento, têm um domínio da região que lá não se tem. Até porque, como eu falei também, a subprefeitura não é um instrumento de planejamento, não é uma instância de planejamento. A subprefeitura hoje atua como zeladoria, basicamente. Cada vez menos a subprefeitura tem poder sobre a área. Isso significa menos dinheiro, menos trabalho, menos obras, né? Essas coisas todas são centralizadas nas outras secretarias. Então, a subprefeitura faz o quê? Faz a zeladoria, faz a limpeza do córrego, faz o corte do mato, faz o que dá para fazer com a equipe da casa e com os pequenos contratos que tem. Planejamento nós não fazemos. Embora o meu departamento seja Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, o nome é legal. Mas o que eu faço lá é aprovação de projetos particulares, fiscalização de todas as obras particulares. A equipe de fiscalização da prefeitura envolve desde fiscalizar feira, ambulante, comércio de rua, comida de rua, lojas irregulares, construções irregulares, coisas que não têm licença para funcionar, um pouco do viário, todas as interferências possíveis caem lá na subprefeitura. Então, o planejamento lá na subprefeitura não existe, mas vai existir. Não tenho como pontuar 3 possibilidades, mas acho que uma delas, que é realmente fazer esse convênio, não comigo, mas com a equipe, com a prefeitura em si, esse é o desejo. Respondido? Ótimo. Depois de uma belíssima apresentação de 3 pessoas assim mostrando problemas, esclarecendo dúvidas e demonstrando o que é a área, eu vou encerrar a mesa agora com muita informação. Ok? Muito obrigado. Desculpa a demora dessa mesa, mas foi muito rico esse trabalho que foi feito agora. Muito obrigado.